Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Não se esqueça de dar o seu like e o seu joinha, de se inscrever no canal e de tocar no sininho para receber as notificações. Hoje vamos abordar cuidados de enfermagem voltados ao sistema cardiovascular. Lembrando que o nosso objetivo é trazer conteúdo pertinente para enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Para embasar os nossos estudos, pessoal, eu trouxe algumas terminologias mais frequentes voltadas a esse sistema. Vamos lá. Normocardia, frequência cardíaca dentro da normalidade. Taquicardia, frequência cardíaca acima da normalidade. É interessante frisar novamente, pessoal, que a frequência cardíaca e o pulso, lembrando que frequência cardíaca é região de pré-córdio, lembra lá, monitorização, pulso, periferia. Esses parâmetros, eles sofrem alteração conforme faixa etária, então a gente sempre tem que buscar a referência da idade do caso do nosso paciente. Bradicardia, frequência cardíaca abaixo da normalidade, utilizando os mesmos critérios citados há pouco. Normoesfigmia, pulso dentro da faixa de normalidade. Lembrando que pulso a gente vai verificar, a gente tem que observar no pulso, frequência, a gente tem que ver o ritmo e a amplitude, não se esqueçam disso. Taquiesfigmia, pulso com frequência acima da normalidade, e bradisfigmia, pulso com frequência abaixo da normalidade. Como eu citei no slide anterior, que talvez tenha gerado dúvida em alguns dos amigos que acompanham aí os nossos conteúdos, quando eu falo em frequência, eu me refiro a número, Quantos batimentos batimentos cardíacos eu tenho por minuto? Quando eu me refiro ao ritmo entre uma pulsação e outra, ou entre uma espícula e outra do complexo QRS, eu preciso ter um intervalo igual. Então, eu estou falando aí de ritmo, se ele estiver adequado, ele estará sinusal, senão eu vou ter uma arritmia. E quando eu falo em amplitude, pensando no pulso, o meu pulso é cheio, ou seja, aquele pulso que eu facilmente consigo palpar, ou é um pulso filiforme, aquele pulso que eu tenho uma dificuldade de palpar, Normotenso, pressão arterial dentro dos parâmetros de normalidade. Lembrando novamente que, conforme faixa etária, eu vou ter alteração de níveis pressóricos, e conforme as diretrizes do Colégio Brasileiro de Cardiologia, eu tenho lá um ideal de pressão arterial, como eu vou ter os indicativos de hipotensão, que seria parâmetros abaixo da normalidade de pressão arterial, e hipertensão, que seria pressão arterial acima dos parâmetros de normalidade. Então, lá eu tenho as classificações dos riscos que essa hipertensão vai trazer para mim. Então, é válido que vocês confiram, ok? Bom, pessoal, como de praxe nesses vídeos da série Cuidados de Enfermagem, a ideia é trazer para vocês cuidados de enfermagem genéricos. A ideia é o quê? Norteá-los, já que, conforme em algumas patologias específicas, eu terei condutas mais específicas. Mas a ideia é que vocês consigam lidar minimamente com esse paciente cardiopata, por exemplo. Bom, controle de sinais vitais. A ênfase aqui será no pulso, na frequência cardíaca e na pressão arterial, que a gente até acabou pegando as terminologias dos slides anteriores, então eu não vou voltar a falar sobre isso. Atentar-se para possíveis arritmias. A gente percebe arritmia não só no monitor cardíaco, pessoal, como a gente consegue também palpando o pulso. Por isso, lá vai uma outra dica.
Erroneamente se aprende, né, em alguns cursos para auxiliar e técnicos de enfermagem principalmente, a gente aprende lá, verifica o pulso por 15 segundos e multiplica por 4, ou verifica 30 segundos e multiplica por 2. Isso é um grande erro. Por quê? Justamente nesses 30 segundos ou nesses outros 45 que você não verificou, o paciente pode apresentar alguma arritmia. E a gente percebe lá no pulso também. Então, o correto é, de fato, você palpar esse pulso exatamente por 1 minuto. Sim, eu tenho vários tipos de arritmias cardíacas, tá? Que isso é tema para outra aula. Mas, a grosso modo, eu vou ter as taquiarritmias e bradiarritmias. TAC é rápido, bradi é lento, devagar. Manter decúbito elevado, ortopneia. Muitos pacientes cardiopatas, principalmente os pacientes com insuficiência cardíaca ou os pacientes que acabam tendo, junto com a cardiopatia, comprometimento pulmonar, que inclusive é bastante comum, pessoal, já que pulmão e coração são órgãos ali que trabalham juntinhos, muitas vezes o paciente necessita sim de se manter num decúbito elevado, chegando até um Fowler, que seria 90 graus. Porque senão ele não consegue nem sequer dormir. Se ele não tiver com um decúbito realmente elevado, que seria inclusive acima dos mínimos 30 graus que a gente costuma prescrever para os pacientes. Oferta de O2, caso indicado. Por que caso indicado? Vamos lá para os critérios. Pacientes que sofrem infarto agudo do miocárdio, IAM, necessitam do aporte de O2, que é para diminuir o sofrimento do músculo cardíaco ali, que foi interrompido o seu suprimento. É uma indicação. Porém, dependendo da patologia que meu paciente tenha, se ele for um cardiopata, por exemplo, que ele tenha uma cardiopatia cianótica, que ele seja um paciente retentor de CO2 de base, eu já vou ter que ter um critério maior para ofertar oxigênio para esse cliente. Então, eu preciso me atentar à saturação de O2 do paciente e ver se dentro daquele quadro clínico específico ele terá indicação realmente de aporte de O2 ou não. Verificação da PVC, pressão venosa central. Normalmente, esse procedimento a gente realiza com os pacientes mais graves, que estão nas unidades de terapia intensiva, que é a UTI, ou para quem é de outros estados, que é comum também o termo CTI, que seria Centro de Terapia Intensiva. Esse paciente tem um catéter central e a gente verifica a volemia desse paciente. Mesmo porque, se ele tiver excesso de líquido, sobrecarga do coração e sobrecarga pulmonar também, em decorrência desse excesso de líquidos, né? Vamos lembrar também de edema agudo de pulmão, enfim. Atentar-se para hemorragias. É muito comum pacientes cardiopatas que necessitam de cateterismos, né? É um paciente que pode vir a sangrar, é um paciente que acaba ficando anticoagulado, dependendo do procedimento que se faz, inclusive em AMs, é possível que se faça terapias com medicações anticoagulantes, né? Antitromboembólicas. Então, são pacientes que têm um risco muito grande para perda sanguínea. Inclusive, esses pacientes não podem ser invadidos após os procedimentos. Se for pensar em puncionar, passar catéter, passar sonda, seja ela vesical de demora, ou se for um catéter para alimentação, eu tenho que fazer antes do procedimento, porque eu tenho um risco aí importante de hemorragia no meu paciente. Atentar-se para edemas em membros inferiores e anasarca. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, inclusive pelo quadro clínico, a gente consegue distinguir facilmente os pacientes que têm ICC à esquerda ou à direita. É muito comum o cardiopata ter os edemas, né, nos membros inferiores, ou até a anasarca, que seria o edema generalizado. Então, a gente tem que observar, né? Realizar balanço hídrico, a gente precisa controlar o que foi infundido de líquidos nesse paciente, tanto por via parenteral como por via oral,
E controlar também perdas, né? No caso, minimamente diurese, a gente tem que controlar para saber se a gente não vai ter um excesso de líquido nesse paciente, já que uma das condutas nos casos de insuficiência cardíaca é o uso de diuréticos para a gente tentar diminuir aí o líquido circulante desse paciente. Atentar-se para a restrição hídrica. Eu tenho vários tipos de cardiopatias, eu tenho vários tipos de clientes que são atendidos pela cardiologia. Nem todos têm restrição hídrica, mas em casos mais graves, no caso, inclusive, como eu já citei anteriormente, nas insuficiências cardíacas, é muito comum. Então, a gente tem que se atentar ao volume que está lá na prescrição, que é o máximo de volume que a gente vai ter que administrar aí nesse paciente nas 24 horas. Pesar diariamente em jejum. O paciente cardiopata ele não pode ter retenção de líquido. Em alguns casos, eu posso ter um certo comprometimento renal associado. Ele pode vir a apresentar um ganho de peso também do nada, né? Digamos que muito rápido, muito abrupto. Então, por isso, a questão de pesar esse paciente todos os dias, né? Em alguns serviços, inclusive, além do peso, a gente também controla circunferência abdominal, já que se for uma ICC à direita, o paciente pode ter ascite também. E a circunferência abdominal também é uma forma da gente controlar o aumento ou a diminuição dessa ascite. Atentar-se para a fadiga, que pode ser aos pequenos, médios ou grandes esforços, ou não. Muitas vezes o paciente fadiga sem nem sequer fazer esforços físicos. Existem alguns pacientes com uma sobrecarga cardíaca tão grande que muitas vezes o paciente não consegue nem sequer falar, porque para ele falar se torna um grande esforço físico. Então a gente tem que sempre observar aí a tolerância do nosso paciente. Observar sempre coloração e temperatura das extremidades. Porque aqui a gente está falando, no caso, também dos pacientes da vascular. Então, todo paciente que é da vascular, pacientes que fazem enxertia, pacientes que mesmo sem cirurgia, mas são acompanhados por ter algum distúrbio circulatório, a gente precisa sempre observar coloração do membro, ou seja, ver se ele está pardo, que isso significa uma baixa irrigação desse sangue, por exemplo, ou a pele acastanhada ou escurecida por estase venosa, que isso também pode acontecer, pensando nas alterações de coloração de pele. E na temperatura. Normalmente, o paciente que tem alguma disfunção vascular arterial costuma ter extremidades frias. Já os pacientes que costumam ter doenças vasculares venosas já costumam ter extremidades quentes. Então, a gente tem que se atentar, inclusive, para o pulso, né, desses pacientes. Controle da dor. Os pacientes que dão entrada com edema agudo de pulmão, tá? Que no caso ele está associado a cardiopatias, ou os pacientes que sofrem angina e o próprio infarto agudo do miocárdio, a gente tem que fazer um controle de analgesia muito bom nesse paciente, né? Ou seja, proporcionar conforto, atenuando, aliviando essa dor, fazendo uma boa analgesia. Dieta hipossódica e hipolipídica. Então, como o cardiopata e o hipertenso não pode reter líquidos, porque isso aumenta a sobrecarga cardíaca, então a gente vai propiciar dietas com pouco sal, né, que seria a dieta hipossódica. E hipolipídica, que seria uma dieta hipogordurosa, já que é muito comum o paciente cardiopata ser dislipidêmico, ou seja, ele ter acúmulo de colesterol ruim, o colesterol bom estar baixo, ter problemas com triglicérides, por exemplo, né, que seriam os triglicerídeos. Então, a gente tem que aí ajustar essa questão da dieta desse tipo de paciente. E dietas em relação às calorias. Bom, eu posso ter aí dieta hiper ou hipocalórica. Então, vamos aí às considerações. Muitos cardiopatas são obesos.
Muitos obesos, no caso, são hipertensos. Nesse caso, eu preciso fornecer dieta hipocalórica, porque eu preciso que esse paciente perca peso, para eu diminuir também a sobrecarga cardíaca. Já que, pasmem, meus amores, mas cada 1 quilo a mais de gordura que nós acumulamos em nossos corpos significa 1 quilômetro a mais que o nosso sangue vai ter que percorrer no nosso corpo para irrigar esses tecidos. Tá aí um bom motivo para a gente sempre pensar na saúde. E dieta hipercalórica por quê? Existem algumas cardiopatias, principalmente as congênitas, onde é muito comum que essas crianças tenham baixo peso, que essas crianças tenham uma demanda metabólica muito alta. Então a gente percebe o quê? Que são crianças não só magrinhas, ou seja, elas acabam tendo um déficit ponderostatural muito importante. Então, são pequenas para a idade, são crianças que têm uma dificuldade de ganhar peso. Nesses casos, são indicados suplementos vitamínicos e energéticos. Então, essas crianças, elas precisam de uma dieta hipercalórica. Então, lembrando lá, tudo vai depender da especificidade da cardiopatia específica deste paciente. Proporcionar ambiente tranquilo. Bom, nem sempre isso é uma tarefa tão fácil, principalmente para o enfermeiro, ainda mais se a gente estiver com uma unidade lotada e nem sempre a característica da unidade auxiliar. Por exemplo, em unidade de terapia intensiva, é muito difícil a gente não ter a incidência de ruído, porque nós temos monitores alarmando, bombas de infusão, nem todos os pacientes estão com ventilação mecânica, então tem a questão de paciente que conversa, né, o ruído ambiental, ou nos andares, um paciente que pode estar um tanto quanto confuso e acaba fazendo muito barulho, e é um paciente que a gente também não pode sedar. Ou seja, nem sempre eu consigo, mas qual é a ideia aí? Pacientes com angina, pacientes com IAM, normalmente são quadros ligados a estresse, fatores estressores. Então, se eu conseguir proporcionar um ambiente mais tranquilo, eu favoreço inclusive os quadros de dor. E complementando até o que eu não tinha escrito no slide anterior, mas a verificação de pulso, né? Então, assim, os pacientes da vascular, a gente tem que verificar sempre os pulsos para ver se aquela área está sendo irrigada, se ela está sendo perfundida e se a enxertia vai funcionar. Já que se eu tenho ausência de pulso, é porque nem sempre o procedimento vascular, infelizmente, teve sucesso. Então, são coisas aí que a gente precisa observar, já que o frio, né, a extremidade pouco aquecida, vasoconstrição, que vai piorar a irrigação tecidual, já o aquecimento, vasodilatação e melhor perfusão de tecidos, que também é interessante eu observar, principalmente não só nos pacientes da vascular, como nos cardiopatas com o uso de drogas vasoativas, mas drogas vasoativas é um tema para uma outra aula. Pessoal, muito obrigada por assistir a nossa aula até o fim. Não se esqueça de comentar se gostou ou não do conteúdo, se tem dúvidas, sugerir conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o link desta aula com os seus colegas e os seus amigos. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Fiquem com A Luz da Lamparina, de Florence Nightingale e Ana Neri. Muito obrigada, beijos e até a próxima!